A indústria sabe o quanto que ela consegue impactar as pessoas, porque se não soubesse, eles não investiriam milhões em termos de propagandas, porque isso vai alterar o comportamento das pessoas. As pessoas hoje, as dietas não são baseadas em diretrizes nutricionais. As pessoas querem cortar tudo. Vai cortando e começam a ter efeitos adversos da dieta, né? De pensar excessivamente em comida. Fica muito restritiva. Fica muito restritiva. Tudo em excesso, né? E é vendido como estilo de vida. Então, se a gente abre as redes sociais, é o estilo de vida. A pessoa tá ali malhando, tá tendo aquela dieta super regrada. Então, é visto como esse lugar de, nossa, também quero, né? E o grande cuidado disso são vidas editadas. A gente não sabe o que está acontecendo por trás. Né? O sofrimento que vidas tá editadas, é isso mesmo. A gente não sabe o sofrimento que está ali por trás. Até porque a gente que atende transtornos alimentares, a gente vê o quanto que esse público acaba sofrendo muito com questões relacionadas ao corpo. Tem muita pressão estética. Nos comentários, as pessoas também são muito cruéis nos comentários, né? Então, tudo isso vai levando ao adoecimento. Então, esse é o grande cuidado, assim, cuidado com o que estão vendo nas redes sociais. Mas eu acho interessante, você falou dos comentários cruéis, as pessoas são mesmo. Tem Mas eu acho que as pessoas cruéis, eu ainda acredito que é minoria, né? Não sei se eu sou otimista, mas eu acho que cabe a pessoa, bloqueia, tira, elimina. Porque assim, tem gente que o prazer é fazer o outro se sentir mal. Sim. Então, se a pessoa começa a deixar aquilo acontecer, ela não está cuidando de si, né? Eu acho que parte do autocuidado pessoal passa por você tirar pessoas tóxicas, sejam elas virtuais ou reais da sua vida. Perfeito. Né? Até nessa questão de peso, por exemplo, se é uma pessoa que tem um peso um pouco maior, tende a receber mais comentários cruéis, né? Se é uma pessoa que está com o corpo super emagrecido e está muito adoecida, recebe comentários de elogios. Eu tenho pacientes que muitas vezes o parâmetro dela, se ela está magra ou não, são os likes e os comentários das pessoas. Então, Felipe, eu recebi X likes, então isso significa que eu não tô tão magra assim. Quando eu tava magra naquela época, eu tive não sei quantos likes. E você vê que é um padrão... Olha, a autoestima na aprovação do outro, né? E esse padrão realmente que a gente está vivendo é que faz isso. E isso é perfeito do que você falou, Felipe. Se a pessoa engordou um pouquinho, ela vai receber a crítica. Se ela emagreceu demais, ninguém pensa assim, tá acontecendo alguma coisa. Não, mas tá sendo bom para você. Eu queria até descobrir o que tá acontecendo com você, que eu quero para mim também. Sim. Porque já é algo que tá nesse mundo aqui, né? Da gente ficar sempre, né? Ser magro é sinônimo de, tá perfeito, eu quero também ter um pouquinho disso. Preciso desse sofrimento para emagrecer. Mas o grande problema dessa magreza, que hoje é vendido, é que você começa a perder massa muscular. Super. E a perda de massa muscular, principalmente das pernas, está ligada a início de demência mais precoce. Então, assim, a coisa é muito mais abrangente do que as pessoas podem supor. Exato. Né? Eu fico olhando assim, eu falei, gente, a pessoa está emagrecendo, mas está tendo perda de massa muscular. Mas, assim, sou incapaz de chegar no Instagram, na rede social, de qualquer pessoa e falar qualquer coisa que seja negativo. Eu me recuso. Eu nunca serei agente de depreciação ou de deixar a pessoa para baixo. É uma responsabilidade social. Eu acho. Você tem que ter esse cuidado, né? Para tudo. E assim, o emagrecimento ou o engordar, ele pode estar vindo com várias coisas associado a isso. Ninguém sabe o que está acontecendo. Tem uma novela que está passando isso. E as pessoas, às vezes, não percebem a sutileza que está querendo mostrar ali. Que é um casal onde ele tortura ela por ela comer. Né? E o quanto você mostra aquilo ali na vida real, o quanto isso acontece. O desespero de querer agradar o outro, levando a essa patologia que está se tornando. Né? Em alguns momentos ela fica na restrição, em outros momentos ela vai lá para a compulsão, né? Quando ele não está perto. Então, o quanto a gente que trabalha com transtornos alimentares, você principalmente, a gente vê o quanto os pilares que levam essa pessoa a esse transtorno é muito além do que comer ou não comer. Exato, é muito além, muito além. Vai ter essa base de controle, sabe? É muito forte. E aí o corpo entra nesse jogo do controle, né? O controle sobre cada elemento, tudo ser muito previsível.
Então até diria, às vezes as pessoas acham que transtornos alimentares é algo relacionado à estética, é muito mais sobre controle do que estética. Porque o corpo extremamente emagrecido, muitas vezes essa pessoa, ela não está mirando necessariamente na beleza, ela está mirando em, através do controle, se sentir melhor, se sentir no domínio daquilo, se sentir aliviada em conseguir ter aquele domínio daquelas quantidades ou daquele peso específico. E como se a vida fosse controlável, né? Exato. Poucas coisas na vida estão sob o nosso controle. Pouquíssimas. Felicidade tem a ver com isso, a gente aceitar isso e seguir a trajetória, sabendo que coisas eu vou controlar, outras não. E vou me adaptando a ter melhores reações àquilo que não está sob meu controle, né? Perfeito, perfeito. E não raro, às vezes, as pessoas não precisam tomar muito cuidado quando a gente pensa em redes sociais, porque muitas vezes as pessoas podem estar se inspirando no transtorno alimentar de alguém sem saber. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa fala, nossa, eu queria ter essa vida, comer desse jeito, ter esse corpo. Calma, você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Mas você sabe que já começa um percentual muito pequeno de influenciadores e influenciadoras que começam a dizer, não tô aguentando mais, isso tem acontecido. não tô bem para mim, não tô bem para inspirar mais ninguém. Tem havido esse movimento de sinceridade, né? Que eu acho muito bacana. Como também teve uma época, isso foi bem antes da pandemia, eu acho que lá para 2015, 16, teve uma época dentro do universo da moda em que os modelos tinham que ter um peso mínimo. Exato. Né? Eu acho que isso voltou a um outro padrão, de alguma maneira. Isso, tá, porque teve essa preocupação, começou na Espanha, se eu não me engano. Isso, Espanha, França. França, né? Que você não podia ter menos do que um determinado índice de massa corpórea, porque senão você estava ali em risco, né? E é interessante porque as pessoas são a maioria das pessoas não tem conhecimento nem autoconhecimento. Então qualquer coisa influencia muito fácil. É fácil. Ainda mais você mexe nos desejos íntimos das pessoas. Perfeito. Né? Eu tenho um colega que ele é publicitário, trabalha com marketing, publicidade, e uma das coisas que ele falou que foi muito importante ele falou assim, a indústria sabe o quanto que ela consegue impactar as pessoas, porque se não soubesse, eles não investiriam milhões em termos de propagandas, porque isso vai alterar o comportamento das pessoas, né? Então, se a gente pensa, a indústria da beleza é uma grande indústria, é uma indústria milionária, sabe? E que lucra muito em cima disso e as pessoas não estão se questionando, as pessoas estão perdendo a identidade, todo mundo se modificando, tendo o mesmo padrão, né? Todo mundo ficando igual. Todo mundo ficando igual. Produtos de luxo, cada um é diferente do outro. E a gente está começando a virar produto de venda quase da China, né? Tipo, todo mundo você igual. Olha para todo mundo igual. Tá entendeu? tudo igual. Daqui o queixo igual, a bochecha igual, a boca, a testa, tudo igual. Exatamente. Então você fala assim, gente, estamos cuspindo na evolução. Né? Assim, estamos evoluindo nesse sentido, né? E essa perda da identidade vai ser uma das maiores fragilidades em relação à alteração da imagem. Com certeza. Entende? A identidade ela vai sustentar esses aspectos da imagem positiva, imagem negativa. Então isso é muito perigoso, essa perda da identidade. Então se está todo mundo ficando igual, se perde ali a individualidade. Perdendo a individualidade é um prato cheio para adoecimento. Não, adoecimento e ser manobra. Literalmente, de um marketing. Eu sempre digo, o marketing sabe mais de comportamento humano do que a própria pessoa. Sim. Eu não sou contra o marketing. Mas, por exemplo, quando eu vejo uma publicidade e acho interessante, antes de me seduzir, eu falo assim, o que ele está querendo de mim? Aí se eu tiro o que ele está querendo de mim, eu falo, interessante, gostei da luz, gostei daquela roupa, mas assim... Eu não me permito ser manipulada como se eu fosse uma criança que você dá um pirulito. Então, quando eu vejo assim, já entendi o que quer. Aí eu vou ver assim, eu gostei do roteiro, achei interessante, achei bobo isso aqui. Eu vejo com outro olhar. Eu me treinei há muito tempo a ver de outra forma. Porque senão a gente perde a liberdade de ser. Totalmente. Quem se é. Totalmente. Entendeu? Perde muito essa liberdade. E essa perda da liberdade está acontecendo cada vez mais. As pessoas estão presas nas redes sociais, estão presas em celulares, não conseguem mais viver sem. Né? A própria pandemia foi assim um momento... catalisador disso. Muito, muito, muito difícil. A gente
após pandemia, até ali pro finalzinho da pandemia, a gente percebeu que, primeiro, deu um boom de transtornos alimentares. E as pessoas... Aumentou álcool, ingestão de álcool, barbaridade. Nunca se vendeu tanto vinho. Olha isso. Porque as pessoas... Começou a se vender vinho. Caixa chegava. Você via no lixo do vizinho, né? Sim, verdade. E com isso, a gente teve um impacto muito grande em relação a algo que a gente não tinha visto ainda. Por exemplo, com a pandemia, as pessoas não podiam mais sair, ficavam fazendo todos os encontros e reuniões em tela. Isso mesmo. A partir daí, as pessoas começaram a ficar muito mais sensíveis à própria aparência. Então, olhando partes específicas do rosto, detalhes, que não tinham um incômodo, e pós essa exposição frequente e constante, começaram a ter. O aumento de uso de filtros, pessoas com medo de sair da pandemia e o outro encontrar e aumentou o peso e querendo aproveitar a pandemia para emagrecer, coisas do tipo também. Então, pandemia foi assim uma explosão de transtornos alimentares. Foi algo assim que nunca foi tão escancarado de uma forma tão forte, sabe? E hoje as coisas se normalizaram, né? Então, por exemplo... Estão se normalizando, mas eu acho que não vai voltar ao padrão. Infelizmente, Exato. O índice de... Você está falando dessa coisa, a falta de identidade ou de você fazer as pazes com o que você vê no espelho é muito grave. Isso aumenta muito transtornos ansiosos, isso aumenta muito transtornos depressivos e suicídio. Sim. A gente bateu um índice de suicídio que não está caindo. Né? Que é muito assim, antes da pandemia já era alto, né? A Organização Mundial de Saúde já tinha dedicado o ano 2016, se eu não me engano, ao combate ao suicídio. Depois o pessoal não está nem falando, eu acho que não vamos contar porque é um negócio, vamos esperar baixar a onda, porque eu acho que não vai baixar, infelizmente, né? Consumo de droga aumentou de novo. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?